Vamos lá, pessoal, e aí, estamos começando aqui mais uma aula sobre o AMAP Aqua, sobre o plugin AMAP Aqua. E hoje a gente vai estudar um pouco mais profundamente as opções de dimensionamento da parte de alimentação predial e da parte de volume dos nossos reservatórios de água fria, principalmente também. A parte aqui vocês já viram que a gente tem que, na hora de começar um projeto, a gente tem que definir se tem água fria, se tem água quente, o tipo de abastecimento, se é uma fonte pública ou uma fonte particular. E um outro tópico importante ao iniciar o projeto também é informar qual tipo de distribuição. Aqui na literatura e nas fontes nós temos alguns tipos principais de sistemas de distribuição. Temos aqui o sistema direto, que é aquele onde os nossos pontos são alimentados diretamente pela água que vem da fonte de abastecimento, seja pública ou privada. Temos um sistema indireto, onde a nossa fonte de abastecimento alimenta um reservatório normalmente superior, e esse reservatório, por gravidade, alimenta todos os nossos pontos de abastecimento da edificação. E esse sistema indireto ainda pode ser um sistema indireto com bombeamento, onde a fonte de abastecimento alimenta um reservatório inferior. Desse reservatório inferior, a própria edificação possui uma estação de recalque com um conjunto motobomba que recalca a água para o reservatório superior, e aí sim, a partir desse reservatório superior, os pontos de abastecimento são alimentados através de gravidade. Esses são os sistemas principais. Nós vamos ter aí alguns outros, como sistemas hidropneumáticos, e normalmente nas nossas edificações nós vamos possuir algum sistema misto. Vou até abrir aqui mais um ponto, o sistema misto. O que é que isso significa? Muitas vezes esse sistema misto vai ser direto juntamente com indireto, por exemplo. Então é muito comum que existam torneiras de jardim, pontos nas áreas de serviços que são alimentados diretamente pela fonte de abastecimento, popularmente conhecida assim, é ligado direto na água da rua. E muitos outros pontos dentro da edificação são abastecidos de forma indireta a partir do reservatório através da gravidade. Esse é o sistema mais comum, seja indireto ou seja um misto com um indireto com bombeamento. O plugin calcula todos esses pontos alimentados por qualquer um desses tipos. A única detalhe é que o plugin ainda não calcula a parte de recalque da determinação do conjunto motobomba, mas você vai conseguir calcular pontos alimentados de forma direta, de forma indireta ou de forma indireta com bombeamento. É similar ao sistema direto. Ainda na questão dessas reservas, nós temos também a questão da reserva técnica de incêndio aqui, a RTI, que ela pode ser superior, inferior ou também ser uma reserva individual separada da minha reserva de água destinada para o consumo da edificação. Vamos dar uma olhadinha lá no plugin dessas opções, onde a gente insere elas quando estamos iniciando o projeto. Todas as informações, lembrando, elas são inseridas ainda quando nós estamos iniciando o projeto. Estamos aqui com um projeto em branco, como vocês podem ver, e na parte de definições de projeto, onde eu posso colocar, por exemplo, aqui o nome do projeto teste e o nome do profissional Lucas Lima. Essa parte não é o nosso foco. Nós vamos aqui para a trecho da janela onde temos o sistema de distribuição, temos o direto, temos o indireto e o indireto com bombeamento. Se eu selecionar direto aqui, veja que aparece um sinozinho aqui amarelo, que ele indica um alerta, e o software quer informar alguma mensagem para vocês. Essa mensagem é o seguinte: ao selecionar esse tipo de distribuição, não será possível acessar os menus de reservatório e sistemas de abastecimento. Por quê? Como no sistema direto a alimentação dos pontos é feita diretamente a partir da fonte de abastecimento, não existe reservatórios e não existe o sistema de alimentação. Então as abas, se eu selecionar aqui nas minhas definições de projeto o tipo direto como sistema de distribuição, as abas de reservatório e sistemas de abastecimento ficarão bloqueadas para o acesso do usuário, porque elas não seriam necessárias. Se eu selecionar indireto, é o tipo onde o reservatório, então as abas vão estar desbloqueadas normalmente para a utilização do usuário. E sistema indireto com bombeamento também vai me retornar uma outra janela na aba de reservatórios. A gente vai dar uma olhadinha nessa também mais para frente na aula. Aqui embaixo nós temos a reserva de incêndio, que eu posso ativar ou desativar.
Ativando-a, lembrando, eu vou precisar inserir o volume em litros e indicar qual a localização dessa reserva, se ela é inferior, superior ou uma reserva individual. Só para a gente iniciar aqui, eu vou escolher o tipo indireto e vou deixar sem reserva de incêndio e vou clicar em salvar. E eu já fui direcionado para a primeira janela do meu projeto, que é o de dimensionamento dos reservatórios. Então aqui nós vamos inserir algumas informações do local, parâmetros do local e temos um trecho onde vai estar localizado os resultados. Vamos dar mais uma olhadinha lá no nosso mapa. Mais um local aqui, ó, nós temos dois exemplos para trazer para vocês no dimensionamento. Lembrando, o dimensionamento pode ser feito de forma automática, selecionando aqui, ó, nesse trecho um tipo de ocupação e inserindo os parâmetros de local, como quantidade de pessoas, dias de consumo. E pode ser feito automaticamente selecionando esse botão aqui, ó. Ao selecionar, todos os campos ficam desbloqueados e eu posso inserir, por exemplo, o tipo da edificação, residência popular. Posso inserir o volume de água, o volume de consumo considerado nessa edificação. Por exemplo, eu quero considerar apenas 95 litros por unidade de parâmetro. Vou inserir a unidade de parâmetro, vamos supor 8, e clico em calcular. Tem o dia de consumo, ele vai calcular aqui um volume de reservatório. Entendido a parte do cálculo manual, vamos focar aqui no cálculo automatizado com os parâmetros que nós já trazemos. No cálculo automático, o principal passo é escolher qual o uso da edificação. Nós temos aqui diversos usos, como alojamentos, cinemas, creches, escolas, hotéis, residências, diversos tipos de residência. Ao escolher um desses tipos aqui, como por exemplo restaurante, o plugin já traz um valor de consumo considerado de acordo com um parâmetro que seja adequado para o tipo da edificação. Como por exemplo, no caso dos restaurantes, o consumo que o plugin traz já no seu banco de dados é um consumo de 25 litros por refeição. E de onde vem? Esses valores de parâmetros vêm da literatura, de diversos livros técnicos, manuais de empresas de saneamento. E para você ver as fontes e ver quais desses valores listados de forma tabelada, isso aí é bom você consultar lá na documentação técnica do plugin, que você consegue lá no nosso site amep.com.br. Lá vai ter a tabela com todos os valores de parâmetro, lá vai ter a fonte de onde esses valores foram tirados. Não só para a questão dos reservatórios, como para diversos outros valores que nós informamos e já trazemos tabelados e padronizados aqui no plugin. Mas, dito isso, nós vamos aqui fazer dois exemplos de cálculos mais simples, mais diretos de reservatório, que eu já trouxe aqui, como a gente pode ver, ó, os exemplos. Nós vamos calcular aqui uma residência de padrão alto, onde ela possui 4 quartos e mais uma dependência de empregada. E vamos calcular aqui também para um auditório com 175 lugares. Temos aqui também o cálculo manual, que eu já mostrei para vocês lá rapidinho como é que a gente utiliza a função manual do cálculo de dimensionamento do volume de reservatório. E vamos começar aqui pela residência de alto padrão. Uma residência com 4 quartos, comumente as concessionárias de saneamento, as normas técnicas nos indicam que nós devemos considerar aí 2 ocupantes para cada dormitório da nossa edificação. Considerando aí mais uma dependência de uma empregada, teríamos mais um ocupante nessa edificação, totalizando aí 9 pessoas que habitam diariamente essa edificação de padrão alto. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso plugin aqui na parte de uso de edificação. Nós vamos procurar uma ocupação que seja compatível com a edificação que a gente está dimensionando. Então aqui na parte já no finalzinho, ó, residência de luxo, residência de médio padrão, residência popular. Uma residência de padrão alto se assemelharia bastante com uma edificação residencial de luxo. Então nós vamos escolher esse tipo de ocupação para o dimensionamento do nosso reservatório. Escolhendo um residencial de luxo, o plugin já traz um volume de consumo por pessoa de 300 litros, um consumo bem alto aí, como vocês podem ver. E aqui nos parâmetros de local nós vamos inserir o parâmetro quantidade de pessoas. Lembrando, nós determinamos uma quantidade de pessoas de 9, 2 ocupantes para cada dormitório e mais um ocupante da dependência de empregada. Eu vou selecionar, digitar aqui 9 e vou escolher a quantidade de dias de consumo. Eu posso escolher 1,
eu posso escolher 2, eu posso escolher 3 e assim que eu tiver escolhido eu vou clicar em calcular. Eu vou escolher aqui 3, por exemplo, vou clicar em calcular e vocês veem que os valores aqui, ó, na parte de resultados eles já se alteraram. Lembrando, se eu digitar acima de 3, por exemplo, 4 dias, vai aparecer aqui, ó, uma mensagenzinha em vermelho que diz o seguinte: a NBR 5626 recomenda um tempo estipulado entre 1 e 3 dias. O plugin ele emite um alerta de que, ó, essa quantidade de dias de consumo talvez esteja fora da norma, mas em momento nenhum ele vai bloquear ou impedir que você utilize essa quantidade de dias que você desejar. A liberdade fica do profissional e a responsabilidade fica para ele. O que o plugin faz é alertar e pontuar as informações. Tá certo? Mas, por exemplo, eu vou escolher aqui um dia e meio, clicar em calcular e ele me diz, ó, volume de reservatório calculado 4.050 litros, que são exatamente 300 vezes 9, que dá igual a 2.700 de consumo diário, vezes um dia e meio de reserva, que é o que eu desejo. Dá um total de 4.050 litros. O plugin vai me dizer qual o volume comercial de reservatório mais próximo desse volume calculado, imediatamente superior, que é o reservatório de 5.000 litros. E aí ele vai me dizer qual o volume de reservatório que eu desejo adotar. Esse campo aqui eu posso alterá-lo livremente. Eu posso deixar no volume exato que foi calculado, ou eu posso escolher, por exemplo, o volume do reservatório comercial mais próximo que o plugin já está me informando. Escolhendo esse volume, eu posso clicar em posicionar e o plugin ele vai, ó, carregar o reservatório do volume determinado no meu projeto e eu vou poder inserir. No caso, nós ainda não temos um projeto aqui, mas eu inseri-lo livremente para vocês verem como o botão de inserir funciona. Está aqui o meu reservatório, como vocês podem ver, de 5.000 litros, assim como foi calculado. Eu também tenho a seguinte liberdade. Bom, calculei, eu vi que precisa de um reservatório de 4.050 litros, o volume comercial do reservatório mais próximo é 5.000, mas eu quero mais. Eu poderia aumentar aqui a quantidade de reserva para 2 dias, calcular, e aí o plugin já me indica, ó, que o volume comercial do reservatório é de 10.000 litros. Mas eu posso também simplesmente chegar aqui, editar 10.000, clicar em posicionar novamente e ele vai me carregar o volume, o reservatório de 10.000 litros, como vocês podem ver. Então a função ela é bem simples, os parâmetros nós cadastramos a partir da literatura e o funcionamento do dimensionamento do reservatório também é bem simples. Vamos ver agora o segundo exemplo, que é o dimensionamento do volume de reserva para um auditório com 175 lugares. Retornando lá para o plugin, vamos de novo no uso da edificação, vamos procurar um uso que se assemelhe ao uso do auditório. Nós temos aqui alojamentos provisórios, que não seria o caso, cinemas, igrejas, teatros, que é uma boa ocupação, uma ocupação de reunião de pessoas com cadeiras, um tipo de edificação bastante similar a um auditório. Vamos escolher aqui cinemas e vejam que o plugin já traz um consumo considerado de 2 litros por lugar. Agora aqui nos parâmetros de local temos o campo para inserir o número de lugares, nós vamos digitar 175 e já me dá um consumo diário de 350 litros. Vou escolher 3 dias de consumo, clicar em calcular e ele já me dá aqui um volume calculado de 1.050 litros, um volume comercial de reservatório mais próximo de 1.500 litros e eu posso aqui permanecer com o volume calculado no volume a ser adotado. Eu posso escolher aqui 1.500 litros e clicar em posicionar. O plugin vai carregar o reservatório de 1.500 litros e eu posso inseri-lo no meu projeto tranquilamente. Então é isso, pessoal, nós fizemos aqui 2 exemplos simples de dimensionamento de reservatório, um para uma ocupação residencial, um outro para uma ocupação um pouco mais diferente, aí, que seria um auditório. Conhecemos aqui o funcionamento do botão posicionar, todas as opções e as informações de resultado e vimos como o plugin ele vai alertar você sobre as adequações à norma, mas em momento nenhum ele vai proibir ou bloquear a sua decisão como engenheiro, como projetista. O nosso objetivo aqui não é limitar as suas ações, mas sim te auxiliar. E outra coisa é assim, que
É importante que essas informações do volume estejam corretas para que no memorial descritivo final do software ele saia já com os valores compatíveis com o que você definiu para o seu projeto, diminuindo aí o seu trabalho, né? Porque se já sai um memorial descritivo mais completo, mais exato quanto ao projeto que você efetivamente desenvolveu, menos trabalho você vai ter. Na próxima aula, em breve, a gente vai fazer alguns exemplos mais completos e mais complicados com reservatórios inferiores, reservas técnicas de incêndio, mas primeiro a gente tinha que fixar bem aqui o funcionamento dessa funcionalidade e de todos os recursos que ela tem disponível para ajudar você como projetista. Então, até a próxima!